Olá, pessoal. Aqui sou eu, João Batista, em mais um vídeo com vocês, né, aqui no canal Ecos da Fé. E mais uma vez trazendo a lição da Escola Sabatina. Mas antes da gente começar a falar, né, sobre a lição, já peço para que você deixe seu like, né, inscreva-se no canal para que a gente possa crescer cada vez mais. Ao término do vídeo, deixa seu comentário, né, e se gostar do vídeo, compartilhe, mande para os amigos também, para que a gente possa crescer cada vez mais nessa comunidade. A lição dessa semana é essa daqui, ó. Ame o Senhor, seu Deus, né? E o verso para memorizar é o mesmo, que vem falando assim: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Independente dos termos hebraicos que a gente for usar para tentar entender profundamente o que isso significa, uma coisa já está clara para cada um de nós, que é que nós temos que dedicar tudo o que nós temos para amar a Deus, né? Ou seja, a nossa vida é voltada para amar a Deus. A gente vai aprendendo também, né, que o amor ao próximo está ligado a esse amor a Deus, né? E esse é o tema da lição da semana? Sim, na verdade é o início do tema, porque o capítulo 6 de Deuteronômio em diante, onde a gente encontra o quê? O primeiro discurso de Moisés em Deuteronômio. E ele começa exatamente falando da importância e do principal de tudo, que é amar a Deus. Na lição de domingo, inclusive, ele vem falando dos primeiros versos de Deuteronômio 6, verso 1 e 2. E eu gostaria de ler para vocês, porque eu queria tirar algumas coisas importantes aqui que estão nesses versos, que eu senti que eram importantes para mim, por isso eu vou estar passando para vocês, ok? Lá nos primeiros versos, o verso 1 e 2 do capítulo 6 de Deuteronômio, vem dizendo assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Ok? Aqui o que eu achei mais interessante, aqui ó, logo no início do discurso, o que Moisés já vem enfatizando? Guardem os mandamentos de Deus. Guardem os mandamentos de Deus. Os motivos que eles dão até afetam um pouquinho do egoísmo deles e tudo mais, inclusive o último motivo, mas é um motivo dado para que eles se motivassem a guardar os mandamentos, né? Ó, vamos ver alguns dos motivos para guardar, ó, os mandamentos que eram ensinados. Isso eles deveriam guardar, né? Para que todos os israelitas claramente temessem a Deus. A gente vai entrar daqui a pouco a falar na questão de temer a Deus, né? Então, o primeiro era temer a Deus, né? Depois, que fosse repetido, né, a motivo de repetir todos os ensinamentos, que temessem a Deus é o primeiro, né, ao ensinar as crianças. Depois, que guardassem os estatutos e mandamentos. Então, as crianças, todos eles aprendessem os estatutos para temer a Deus, guardá-los e também para ter os dias prolongados, né? Isso seria uma consequência também de guardá-los. O que eu queria mais comentar aqui é a questão de para que seus dias sejam prolongados. Porque isso se encaixa com qual ideia? De que os mandamentos eles são dados para o nosso benefício. Eles não são aleatórios. Deus não dá ordens aleatórias. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê.
Então, guardar os seus mandamentos é nos conservar para a vida, para prolongar a nossa vida. E quando ele fala aqui em prolongar, a gente fala, a gente vai viver mais, vai viver melhor e tudo mais. Sim, os mandamentos são sábios, são coerentes. E mesmo que nós fôssemos ateus, isso melhoraria a nossa vida. Só que é óbvio que é Deus que está falando, e esse prolongar a gente vai vendo que vai para a eternidade, né? Aqueles que obedecem a Deus, eles estão o quê? Criando uma atmosfera ao redor deles agradável para que todos possam conviver. Todos mesmo, inclusive Deus conviver conosco. Por isso os mandamentos. E por isso a necessidade de guardá-los. Todos eles, todos que Deus pedem e mandam, sejam pessoais para você ou não. Então a guarda dos mandamentos é para o nosso bem. Sempre foi para o nosso bem. Né? Eu achei isso muito importante, eu queria enfatizar. Depois, em Deuteronômio, no verso 4 e 5, né, nós temos aqui o chamado Shema, né? Ou seja, quando o Shema em hebraico é o que? É ouça, né? Chamando Israel, né? Ouça Israel. Em hebraico, a gente tem aqui na própria lição que é o que? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Né? Esse termo é escute Israel, ouça Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Né? A palavra Senhor, que foi repetida até 2 vezes, Adonai, Adonai, né? Na verdade é Eloheinu, né? Nosso Deus. Adonai, que eles traduziram como Senhor, tem essa conotação, apesar de Adonai ser colocado, né, Adon, né, como uma tradução de Senhor, porque era uma referência aos senhores, mas também era uma referência a diversas outras entidades colocadas como Deus. Né? Então, por isso que eles traduzem aqui como Deus. Mas ela tem a conotação de Senhor. Em muitos momentos da Bíblia, a gente coloca Senhor para ficar no lugar do tetagrama, né? As 4 consoantes sagradas do nome de Deus. Inclusive, em muitas Bíblias, eles colocam esse Senhor em maiúscula, com todas as letras em maiúsculas, para a gente saber que ali se trata do tetragrama. No caso aqui, não é o tetragrama, é a própria palavra que também tem a conotação de dono, senhor, aquele que tem a propriedade, aquele que nós devemos obediência. Então aqui ainda encaixa com o tema anterior, que é aquele, não só o único Deus que existe, como muitos têm, porque até se você for olhar em todo o Pentateuco inicial, tem vários momentos que ele não está disputando e tentando convencer que os outros deuses não existem. Ele só se demonstra muito mais forte, poderoso e deixa todos os outros deuses insignificantes. Então ele não fica discutindo se eles existem, o que eles são, nem nada. Só mostra que ele é superior. E aqui nesse momento, em Deuteronômio, eu não vejo nesse texto exatamente o que ele fala. Ele é o único Deus, ele é um único Senhor, poderia, colocando o Senhor como Deus, poderia ter essa conotação, mas é além disso, é o único que nós devemos obediência, é o único que nós devemos ser serviço a mais ninguém. Ele é a prioridade da nossa vida, ele é o único, ele é o primeiro. Nós devemos ver ele dessa maneira. E isso, para mim, se encaixa muito bem naquele contexto. Né? Eu vejo que isso tem muito sentido. Não é que eu estou querendo desfazer muitos usam esse texto para mostrar um Deus único, né? Mas eu não sei se ali, naquele contexto, naquela época, era exatamente assim. Mas é óbvio, durante todo o restante da humanidade foi lido dessa maneira, e eu acho que não é impossível também, tá? Só mostrei aqui uma outra possibilidade que eu acho coerente, talvez ao meu coração, ao menos, até mais coerente. Continuando, a gente vai falar agora um pouquinho do temer ao Senhor, né? Em Deuteronômio 10, 12, fala em temer ao Senhor, inclusive no contexto do amor, né? O verso 5 a gente não falou, né? Que é o próprio verso áureo. Logo depois do Shema Israel, né? Vem aquilo que é a nossa maior obrigação. Ele é o único que devemos obediência, né? É o único que é Deus, é o único que devemos obediência, sinceridade e dedicação, né? E por isso nós devemos amá-lo com
todas as nossas forças, de todo o nosso ser. Cada molécula do nosso ser tem que ser voltada a Deus. É isso que está falando, né? Amar a Deus. Então a gente vê ali obediência e amar também tudo junto, né? Ele, por ser o único que nós devemos essa obediência. Então, obediência e amar está muito conectado, só para comentar o verso 5. Vamos voltar para o temor? Deuteronômio 10, ok? Estou abrindo aqui na minha Bíblia, Deuteronômio 10, verso 12. Lá vem dizendo assim, ó. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Ou seja, aqui fala de obediência, né? Fala que temas a Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus. Então a gente vê aqui três coisas de novo conectadas, que estavam conectadas lá no verso 1 e 2. É o quê? Temer a Deus, né? Amá-lo e obedecê-lo. Sempre se repetindo. Como essas coisas estão conectadas. E o que é temer a Deus? Né? Teve até uma lição da escola sabatina que a gente trabalhou, que o autor falou, não, tem a ver com medo sim o temor, tem a ver com medo. E realmente, quando a gente pensa em temer e tal, parece que tem uma certa ligação com o medo. E a gente sente assim. Eu lembro que eu aprendi com a professora Susana Schwartz, quando eu estudei na USP, que esse temor não é um simples ter medo, né? É como se você ficasse espantado, quase imobilizado, quando você está admirando algo de poder muito supremo comparado a nós, como se fosse uma grande queda de uma cachoeira e nós embaixo dela enxergando aquilo, vendo aquele poder, aquela força e se sentindo impotentes, fracos e um nada perto daquilo. Imagina você com essa visão lá nas cataratas do Niágara ou do Iguaçu, entendeu? Então a gente ficaria realmente completamente abismado. Né? Seria isso o temor a Deus, é reconhecimento de quem ele verdadeiramente é. E isso espanta, de certa maneira até assusta. Né? Então, nisso talvez alguns coloquem até o medo, mas o medo é mais além, o medo é mais negativo. Né? Não todo medo, mas a emoção medo, ela pode vir com essa conotação de admiração junto. Né? A gente até falou sobre as emoções já no canal, ela pode até vir com isso, mas não é um medo negativo, porque o verdadeiro medo declarado pelo apóstolo João, lá em 1 João 4, verso 20, fala assim, ó, não, verso 18, perdão, em 1 João 4, verso 18, fala assim, ó, no amor não existe medo. Olha que contradição. No amor não tem medo. Então, se ama, não tem medo. E ali o temor e o amor estão ligados. Como pode ser a mesma coisa? Continuando a leitura. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. E aí vem a descrição de medo na Bíblia. Se há tormento, se você se sente atormentado pela presença de Deus, aí você está com medo, não está temendo. O temer, ele espanta, ele faz a gente ter uma sensação de pequenez, acho que essa é a melhor palavra, de pequenez perante de Deus, e de dever tudo a Deus, né? Dele ser tão grandioso. Mas não causa tormenta, causa espanto, admiração. Outra coisa, tá bom? Que faz você saber o quão superior ele é a cada um de nós. Então, esse é o verdadeiro temor. E não o ter medo, aquele que causa uma tormenta, a gente fica assim, que a gente não quer ficar na presença de Deus, não quer ficar perto dele, não quer nem ter relacionamento com ele. E não ter relacionamento com Deus, como isso pode ser amor? Ao menos o Deus que a gente estuda, o Deus que a Bíblia revela não é assim. Ok? Então, isso é muito importante.
espero que tenha ficado claro o temer a Deus e como realmente ele até lembra o medo, e não é o medo. O medo produz tormenta. Vamos ficar com isso. Ele atormenta a gente, né? Esse temor não. Ele nos leva ao respeito, à guarda e ao amor. Porque é algo tão fantástico, tão grandioso, não tem como amar, como um evento tão grande da natureza, como o de uma catarata. Tá? Espero que tenha ficado claro. Na lição de terça, ele ainda vem trazendo, né, vários textos de Deuteronômio que vem confirmando o quê? Que Deus nos amou, né? E ele nos amou, e por ter nos amado, né, falando assim contextualmente, né, no discurso de Moisés, ele falou: ó, por ter nos amado, ele nos tirou do Egito. Não tirou porque a gente era grande, não tirou porque a gente merecia, não tirou porque a gente é bonito, não. Tirou porque nos ama. Ele fala: eu amei os seus pais e amei vocês, por isso eu tirei do Egito, com mão forte, né? Então, isso é interessante. Foi por amor. E aí, na lição de terça, mostra aquilo que a gente vê lá em 1 João 4,19. Eu estava lá em 1 João, acabei fechando, né? Mas era o verso seguinte. Por que nós deveríamos amar a Deus? Pelo único fato, ó, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É o maior motivo. Afinal, quando a gente é verdadeiramente amado, se sente amado e é tocado por esse amor, como não amar de volta? Né? Muitas pessoas foram conquistadas por outras por causa da dedicação e da insistência de um amor. Eu conheço muitos amigos, colegas que conquistaram pessoas dificílimas de conquistar, agradar, pela persistência no carinho, no amor, na atenção, e acabaram conquistando uma outra. E ninguém fez mais por nós do que Deus. E isso você só vai reconhecer estudando profundamente a Bíblia. Não é só eu ler um verso, outro, mas é você passando tempo com esse livro aqui, estudando, meditando, refletindo diariamente, pensando, entendeu? Não tente, assim, numa sentada, tentar resolver toda a Bíblia. É um estudo contínuo, constante, em que a gente vai passando por esse aprendizado e vai melhorando, ok? Agora, Agora a gente entra em outro fator muito interessante, né? No próprio tema do capítulo 5, ó, tem vários textos que foram passados na lição para a gente ler, que é Deuteronômio 5:10, 7:9, 10:12, 13, 11:1, 19:9. Em todos eles, a palavra amor está ligada com a guarda dos mandamentos. Né? É incrível isso. E aí você que lê bastante a Bíblia e tudo mais, vai lá em 1 João 5:3, em João 14:15, e vê que o próprio Jesus, né, João também falando de Jesus, entendeu? Sempre aplica, né? Quem ama, guarda os mandamentos. Por que guarda os mandamentos? Porque os mandamentos, eles se referem ao amor. O amor é o resumo dos mandamentos. Quando nós amamos, nós dedicamos respeito a Deus, o temor a Deus é maior que respeito, o temor a Deus, e também a gente faz tudo para os nossos irmãos, aqueles que estão na vertical conosco, né? Que são nossos iguais, que são filhos de Deus junto conosco. Nós todos agimos da melhor maneira para com eles. A gente tenta fazer o nosso melhor para ele, sim. E isso está nos mandamentos. Então, se a gente ama a Deus, a gente guarda os mandamentos por quê? Porque os mandamentos servem para o convívio entre todos nós uns com os outros. Então, a gente precisa de guardá-los. Ok? Então, isso é uma das coisas que nós notamos. E aí, a gente vai lá para Marcos 12, 28 e 30, e aí um dos escribas, né, vem e faz aquela famosa pergunta para Jesus, né? Isso também se repete em Mateus, né? Lucas eu acredito que também, mas Mateus é certeza que se repete, que vem falando o quê? O escriba dali falou: mestre, qual o maior dos mandamentos? Aí ele repete o versório dessa semana, depois fala: e igual a esse
né? E tem o segundo igual a esse, que é ama teu próximo como a ti mesmo. Então, em resumo, qual o maior dos mandamentos? Amar. Porque no amor está o resumo de todos os mandamentos. E por isso que amar, né? Quem ama guarda os mandamentos. Porque o amor, segundo Paulo, é um caminho. Guardar os mandamentos é seguir nesse caminho, né? As palavras para ir num caminho, para não se desviar, até o shuv, né? Que seria o retorno, a volta, e do shuv vem a palavra arrependimento em hebraico, mostra que é voltar o quê? Voltar para o caminho. Voltar para o caminho de seguir o que Deus nos orientou. E o que ele nos orientou está em todos os mandamentos que nós encontramos na Bíblia, em todas as reflexões, em todos os princípios que encontramos ali. Então, eu espero que tenha ficado claro, ao menos, o que eu passei para vocês. Eu fiz algumas anotações. Tem até uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, né? Teve marcações que eu coloquei aqui. Eu vou ler aqui uma coisa que eu achei muito interessante da lição, tá bom? Desculpa, assim, a paradinha que eu dei, mas eu acho que é importante eu ler isso aqui, ó. No final das contas, mesmo diante da perseguição, escolhemos um lado com base na seguinte questão: amamos a Deus ou não? Essa é a questão decisiva. E só podemos amar a Deus de todo coração, alma e força se o conhecermos por nós mesmos e tivermos uma experiência individual com sua bondade, seu amor e sua graça. Se for necessário, isso é algo pelo que valerá a pena morrer. Se relacionar com Deus, ganhar essa certeza. Eu comecei a ganhar essa certeza no estudo da Bíblia e na continuação desse estudo, porque ao estudar a Bíblia, eu também comecei a entender como funciona o mundo ao redor, ok? Então, para mim, ela se encaixa completamente no mundo existente. Ela se encaixa em tudo. E por se encaixar e descrever tão bem este mundo, né, e por dar soluções válidas para este mundo, o que é de sobrenatural, o que é que não é visível, eu acredito. E também é óbvio, ela também me levou a ter algum relacionamento com Deus, que eu confesso, é falho, tem muito que melhorar e muito que precisar. Mas o pouco que Deus já me revela, o pouco que Ele me toca, já é de encher o coração, já é de encher os olhos, né? É de completar a alma quando a gente está participando dessas coisas. E eu espero que você, de todo o coração, se não viveu isso, procure sentir, viver e passar por isso. É essa mensagem que eu deixo para vocês. Deixe seus comentários, você concordando ou não concordando. Traga a sua opinião, porque com certeza ela vai fazer eu crescer também, todos aqueles que participam do canal, tá? Eu deixo meu abraço aqui para vocês e fiquem com Deus. Tchau, até o próximo vídeo.